Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento de aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por essa quinta-feira, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua vontade sendo cumprida nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Pode sentar também. Só queria pedir, por favor, se a diaconia puder deixar o ar-condicionado um pouquinho mais para cima ou para baixo, porque está bem no meu rosto. Pode ser que minha voz queira falhar ao decorrer da ministração. Eu agradeço demais. Pedir também para a mídia, por favor, colocar meu tempo para eu acompanhar aqui certinho. Amém? Eu agradeço. Obrigada ao louvor. Podem sentar. Glória a Deus. Quero logo dizer que Catiane conversou com o Espírito Santo hoje. Porque ela trouxe a palavra de dízimo, né, bem focada naquilo que eu vou ministrar. Ela trouxe exemplos de mulheres, né, que abençoaram o ministério de Jesus. E, amados, o tema que eu vou falar hoje, o tema da minha ministração é feminilidade bíblica. Não se preocupem, homens, vocês vão receber também, eu tenho certeza. Esse tema é um tema que eu nunca ministrei para a igreja assim, em cultos. E é um tema que eu venho estudando há anos, certo? Para mim mesmo. Mas eu creio que Deus ele também quer compartilhar com outras pessoas aquilo que eu venho estudando, amém? Para iniciar, eu vou indicar para vocês alguns dos livros que eu li sobre o assunto, que foram, assim, maravilhosos para mim. O primeiro dele é esse aqui, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo. Juliana Borba indicou lá no Verbo, sério, então estou indicando para vocês também. Ele realmente assim, é um livro maravilhoso. Se você quer aprender sobre o assunto, super indico. E esse aqui é a Questão Feminina, de Kenneth Reagan. Amém? É um livro também muito bom, bem fininho ele. E ele trata de questões realmente assim, bem focadas na Bíblia. A mulher ela deve usar véu durante o culto. A mulher ela pode pregar, ela pode ensinar. Então, questões que surgem quando você entra nesse tema de feminilidade, de casamento, de submissão. É um livro muito bom, focado bem nos versículos bíblicos. Esse outro que eu indiquei, ele é um livro mais histórico, traz bastante a história, e quando você junta as duas coisas, são excelentes fontes. Então, fica aí essa minha dica para vocês. E por que nós precisamos falar desse tema? Eu vou ler aqui em alguns momentos, eu vou ficar lendo o meu roteiro aqui, para que eu consiga seguir uma ordem bem legal. Queria lembrar novamente a mídia, por favor, colocar meu tempo aí. Não está podendo? Pronto, tá certo. Quando faltar 5 minutos, avisa, tá bom? Certo. Pronto, obrigada. Então, a necessidade de se falar sobre esse assunto na igreja surge porque as ideias mundanas estão corrompendo a mente dos cristãos. Portanto, é necessário entendermos alguns princípios bíblicos. Nós vamos falar hoje sobre alguns princípios bíblicos. Amados, inevitavelmente, todos nós que estamos aqui, eu e você, nós fomos influenciados por uma cultura mundana a respeito desse assunto. Todos nós. E algumas atitudes que você tem hoje, talvez você pense que seja de você, que seja porque é seu temperamento ou qualquer outra coisa, mas, na verdade, você aprendeu. E eu vou tocar em alguns pontos aqui que você pode ser que seja despertado. Tanto mulheres quanto homens. O primeiro princípio é que a mulher é diferente do homem. E isso me fez lembrar dos cultos que o pastor de Lucas falou sobre a verdade. E foi muito importante, foi uma base para muitas coisas. Porque a verdade só tem uma. E é a palavra de Deus, amém? Então, nós precisamos entender isso, focar na palavra e o que a palavra diz. A mulher é diferente do homem, foram criados para se complementarem. Porém, eles são igualmente importantes e amados por Deus. Amém?
Lá em Gênesis 1:27, fala que ambos foram feitos à imagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Lá em Gálatas 3:28 está escrito: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O contexto desse versículo que eu acabei de ler, ele aborda o reino de Deus ele sendo oferecido igualmente para homens e mulheres. Isso é cristianismo. Então, para Deus e para a salvação, não existe distinção entre homem e mulher. Todos estão bem-vindos para o reino de Deus e têm igualmente importância para Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, na versão NVI, eu queria que a mídia projetasse, por favor. Traz um termo interessante para a mulher. Vamos aguardar. 1 Pedro 3, 7, na versão NVI. Glória a Deus. Maridos. Não está funcionando? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aí está na ARA, mas na NVI traz o termo co-herdeira. E esse termo co-herdeira significa de igual modo, sem que haja diferença entre o esposo e a esposa diante de Deus. Nós vamos depois voltar um pouco nessa passagem, abordar o restante do que diz nela. Mas eu quero que você entenda, nesses 3 versículos, que para Deus, homem e mulheres são igualmente importantes. Amém? Glória a Deus. Então, qual seria o padrão de Deus para a mulher? O que é que Deus espera da mulher? Então, eu peguei alguns versículos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, mas foquei agora mais no Novo, e separei algumas características das mulheres que a gente pode tomar como referência para as nossas vidas, como, por exemplo, serem reverentes na sua maneira de viver e reverentes a quem? A Deus. Não caluniadoras, ou seja, elas não devem proferir mentiras em relação às outras pessoas, não escravizadas a muito vinho, sóbrias e confiáveis, capazes de ensinar o que é bom, deve amar seu marido e filhos, sujeitas a seu próprio marido, prudentes, puras, estarem ocupadas em casa, serem bondosas, conduta honesta e respeitosa, espírito dócil e tranquilo, praticar o bem, não dar lugar ao medo. E, amados, antes de continuar, vou citar os versículos que dizem isso, certo? Se você quiser anotar ou depois conferir em casa na ministração, né, revendo. Tito 2, 3 a 5. 1 Pedro 3, 1 a 4. 1 Timóteo 2, 9 a 10. 1 Timóteo 3, 11. Vou continuar e depois a gente vai ler mais uma passagem. A mulher também, ela deve vestir-se modestamente, com decência e discrição. Todas essas características que eu estou falando estão nesses versículos, amém? Eu só copiei e colei. Mas, amados, esse ponto ele é interessante, eu gostaria de chamar a atenção. Eu não vou aqui dizer para vocês que existe um padrão específico, mas o que eu posso dizer, e o que a palavra diz aqui, é a questão da modéstia, da decência e da discrição. Mas não existe, amados, nenhuma moda evangélica que ela seja capaz e suficiente para encobrir um coração maligno. Não importa se a mulher ela usa uma saia até o chão, não mostra nem o pescoço. Se o coração dela for impuro, for negligente, for maligno diante do Senhor, ela não será modesta. Amém? E questão de vestimenta, todas as mulheres sabem quando estão vestindo algo que não agrada a Deus. E eu acredito que eu, Lisângela, não vou chegar para você agora e dizer o que é certo e o que é errado. Você sabe. Os homens também sabem. Amém?
Então, sigam o Espírito. Estar com boa aparência também faz parte. E eu poderia citar aqui Provérbios 31, 22, onde descreve lá a passagem, né, da mulher virtuosa e diz que ela veste-se de linho fino e de púrpura. Além disso, 1 Coríntios 7, 34, queria que você abrisse lá. Não se preocupem, homens, vou chegar na parte de vocês. Amém? Mas isso também vai servir, amém, para vocês, seja para dar algum conselho às suas filhas, sua esposa, enfim, vai servir também, amém, essa parte toda aqui. Então, 1 Coríntios 7, no versículo 34, diz assim: E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E dentro dessa passagem, eu entendo, amados, que agradar o marido também é se vestir bem, é estar bonita. Amém? Então, também se encaixa nisso. Administrar a casa não dá ao inimigo motivo de maledicência. Amém? E eu queria que vocês abrissem agora, lá em 1 Timóteo 5. Primeira Timóteo 5. Aleluia. Eu vou ler esse versículo porque eu acho ele maravilhoso. 1 Timóteo 5. E eu acho até engraçado, na verdade. 5:11. Diz assim: Mas rejeite viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já alguns se desviaram seguindo a Satanás. Então, amados, a instrução que está sendo dada aqui para as mulheres é que elas não fiquem ociosas, se ocupem em algo que vai mover elas para um coração bondoso, cuidando do lar, cuidando das coisas do Senhor no seu lar, amém? Não fique fofocando, não fique na casa dos outros, uma e na outra, assim, nas vizinhas, falando da vida dos outros, porque a gente sabe que isso é uma coisa muito comum de acontecer entre as mulheres. Mas a Bíblia é maravilhosa, ela já nos instrui e diz para não fazermos isso, amém? Glória a Deus. E eu não poderia também deixar de comentar sobre a mulher de Provérbios 31. Queria que você abrisse lá, Provérbios 31, a partir do versículo 10. Vou ler aqui um pouco dessa esposa exemplar. Como seria, né? Diz assim: uma esposa exemplar. Estou lendo na versão NVI. Feliz a quem encontrar. Quem a encontrar. É muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Amados, uma coisa interessante de observar é que o marido dessa mulher, né, dessa descrição, ele confia nela todos os dias da vida dele, porque ela só faz bem a ele e nunca o mal todos os dias da sua vida. Versículo 13. Escolhe lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com prazer trabalha com as mãos. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a com prazer trabalhar com as nossas mãos. Amém? Diariamente. Versículo 14. Como já viu os mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Aleluia. Glória a Deus, amados. As mulheres também, elas podem prover. Em alguns momentos.
Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Amém? Inteligente, capaz também. Amém? Glória a Deus. E é interessante, um dia eu estava escutando uma ministração sobre isso, né? Às vezes a gente olha para a mulher, para essa mulher e diz, nossa, como ela consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas, amados, se a gente for analisar, plantar uma vinha não é todo dia que você faz. Nem é toda estação. Então, essa mulher ela não fazia tudo isso ao mesmo tempo. Existem estações para a gente fazer e deixar de fazer certas coisas. Amém? Versículo 16. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Ela se importa, amados, com os da sua casa. Faz cobertas para a sua cama, vestes de linho fino e de púrpura. Ela se importa com a beleza da sua casa e com a beleza dela também. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Amém? O papel da mulher também é levar o marido, fazer com que ele seja respeitado pelas autoridades, amém? Pelas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 24. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. E o que eu vejo, amado, nas descrições das mulheres santas da Bíblia, é que elas confiam em Deus. E essa descrição diz que ela sorri diante do futuro, porque ela sabe que tudo já deu certo. Que Deus é o Deus dela e tudo vai bem. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Aleluia. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Então, glória a Deus, amados, por essa palavra, que nos incentiva a sermos moldadas por dentro, principalmente. Né? E é interessante quando fala assim, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A verdadeira beleza, ela começa no interior e vai para o exterior. Amém? Glória a Deus. E aí eu estou falando aqui sobre a mulher, né, que é casada, e tem pessoas solteiras aqui, acredito que ouvindo também. E eu gostaria de falar um pouco para vocês também que são solteiras. E, enfim, vamos lá. 1 Coríntios 7:34, abre lá. 1 Coríntios 7. Se você tem curiosidade sobre casamento, lê esse capítulo que você vai tirar muitas das suas dúvidas. 1 Coríntios 7:34. Na verdade, eu já li esse versículo, mas eu queria focar agora, certo, em uma visão diferente. Diz assim. E assim está dividido. Também a mulher... na verdade, vou ler do 32. Vamos lá, ler do 32. O que realmente eu quero é que estejam livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Está falando primeiro para os homens. E repete falando para as mulheres.
E assim está dividido, ainda sobre os homens, né? Agora para as mulheres. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, amados, existe uma divisão aqui. Isso serve para homens e para mulheres, amém? Bem focado. Quando se é solteiro, esse contexto fala bastante sobre isso. Você está totalmente disponível para o Senhor. É muito diferente. Eu tive o privilégio de ser solteira servindo ao Senhor e agora casada servindo ao Senhor. E eu posso dizer a você que é muito diferente uma coisa da outra. Quando se está solteiro, inclusive o apóstolo Paulo recomenda isso. Você que está solteiro, se possível, continue solteiro nesse mesmo capítulo. Por quê? Porque você vai servir mais livremente ao Senhor. Você vai conseguir dar mais de si ao Senhor. Mas aí, calma que a gente vai tratar mais um pouquinho a profundo sobre esse assunto. Não é que o casamento seja ruim. Ele fala isso. Não é que seja proibido, nem nada. Mas está mais disponível. A partir do momento que você escolhe estar em uma aliança de casamento, as coisas vão mudar um pouco. Por quê? Porque agora você vai servir ao Senhor, mas você também vai procurar as coisas terrenas, no sentido de agradar o seu cônjuge. Seja o homem agradando a esposa ou a mulher agradando o marido. Então, amados, uma coisa que eu aprendi, que coisas que às vezes você estava muito disponível para a igreja, quando você se casa, você tem que entender que essa mesma disponibilidade você vai ter que diminuir. Porque tem coisas dentro do seu lar que você tem agora que se preocupar, que você tem que cuidar. Sua disponibilidade não é mais 100% para a igreja, amém? Isso é bíblico, amém? Isso é muito importante a gente entender. Então, os que estão solteiros, pensem nisso, certo? O tempo de casar, quando for, tem que abrir mão de algumas coisas para se dedicar também à família e ao cônjuge, para alimentar esse relacionamento. Mas, amados, nem todas as pessoas elas são chamadas para se casarem. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Mateus 19. Mateus, capítulo 19. Vamos ver o que é que Jesus falou sobre isso. A partir do versículo 9. Diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Certo? Então, Jesus está dizendo, olha, não vai ser qualquer coisa que você vai separar da sua mulher, não, tá certo? Está dizendo aos discípulos. Versículo 10. Choquem-se junto comigo. Disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se eu não posso me separar por qualquer besteira, então não prefiro nem casar. Entendeu? É chocante, amados, mas foi isso que eles disseram. Versículo 11. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele quem é dado. Ou seja, nem todos simplesmente vão decidir que não querem casar. E aí ele continua, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Ou seja, pessoas que não têm desejo sexual, pessoas que não vão se casar, não têm essa necessidade, certo? Então, existem 3 classes de pessoas que Jesus fala aqui. Os eunucos de nascença, eles já nascem dessa forma, sem desejo sexual. Há outros a quem os homens fizeram tais, certo? Passaram por alguns procedimentos. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Amém? Ele continua, por causa do reino dos céus. Como a gente tem um exemplo do próprio Paulo. Ele decidiu não se casar. Alguns dizem que ele foi casado, mas, enfim. No momento que ele escreveu, ele estava solteiro. Então, ele decidiu ficar da forma que ele estava para servir ao Senhor. Então, ele se fez eunuco naquele momento.
Então, amados, queria que você voltasse lá para 1 Coríntios 7. Só mais esse versículo para a gente fechar. Essa ministração daria um livro, mas eu tentei resumir bastante, para a gente dar tempo de discutir alguns pontos. 1 Coríntios 7, a partir do versículo 7, diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que permanecesse no estado também que eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Paulo está dizendo, se for possível, permaneça solteiro, como eu estou, para servir melhor ao Senhor. Mas nem todo mundo vai simplesmente decidir se está tudo certo. Tem pessoas que elas podem querer decidir isso, mas elas vão continuar dentro de paixão, querendo, né, fazer outras coisas aí que vocês sabem o que é. Então, Paulo diz, é melhor que se casem, porque senão vai viver pecando. Então, não são todas as pessoas que elas estão aptas a não se casar. Mas não se casar, por opção, não é pecado, irmãos. Se vocês, solteiros, não quiserem casar, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, fiquem tranquilos. Mas, se quiserem casar, vai dar certo, irmão. Eu creio junto com você que vai dar certo, amém? Aleluia. Então, amados, queria só comentar um pouco sobre isso. E entrar agora num assunto maravilhoso, que todas as mulheres são apaixonadas por esse assunto na Bíblia, né? Que é a tal da submissão. Que eu não poderia passar por essa ministração sem falar sobre isso. Um ponto importantíssimo que a Bíblia traz sobre a feminilidade bíblica, amém? Tem muito a ver. Então, falei agora para os solteiros, agora vamos aos casados. Enfim, aos que estão aí na metade entre solteiro e casado, sabendo que quando se entra em um casamento, há esse princípio bíblico de submissão. Se você não quer mulher ser submissa, não se case. Amém? Glória a Deus. Quem está me escutando aí também. Aleluia. Então, amados, versículos que falam sobre a submissão bíblica da mulher ao marido. Efésios 5, 22 ao 24. Tito 2, 5. 1 Pedro 3, 1 a 6. 1 Coríntios 11 a 3. Dentre outros versículos, mas fica esses aí para a meditação dos irmãos. Aleluia. Amados, lá em Gênesis 2:18, vamos para lá. 2:18. Vamos falar um pouco sobre a criação da mulher. Qual foi o propósito de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Diz Fui censurada. Aleluia. Amém. Vamos continuar. Aleluia. O Senhor não calará a boca. Aleluia. Então, amados, Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em algumas traduções, existem variações para a palavra ajudadora, que aparece nesse versículo. Algumas delas são auxiliadora, adjutora, que o ajude, companheira. E as variações para idônea são que esteja como diante dele, semelhante a ele, lhe corresponda, que o complete, adequada. Em outras palavras, Deus estabeleceu a esposa como sendo alguém que está capacitada a ser auxiliadora do seu marido na missão que o Senhor o der. Amém? E eu queria comentar um pouco com vocês sobre alguns conceitos atuais da sociedade. Amém? Glória a Deus. O primeiro deles é o feminismo. O que é o feminismo? Vocês já conhecem...
com certeza já ouviram falar, né? Um movimento que defende as mulheres. Vamos lá. Resumindo, vou resumir para você o que é. É um movimento político que tem como centro de sua ideologia a revolução sexual. E o que seria essa revolução sexual? É o sexo sem compromisso, de forma livre e diversificada. E aí entra questões como o aborto, entre outras coisas. É um movimento que traz uma falsa liberdade, né? Se eu puder fazer tudo, eu sou livre. Enfim, resumindo, é isso. Nós temos também o machismo, que seria o orgulho masculino em excesso, a virilidade agressiva, sentimento de que a mulher é inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. É um sentimento de egoísmo do homem. É como se ele fosse o centro. Né? E a gente tem também outros conceitos aí, enfim, mais profundos, mas vou ficar nesse aí. Tem a misoginia, né, que é o ódio contra as mulheres, e dentre outros termos aí que a gente escuta. Mas é só para que vocês entendam, porque as pessoas elas falam muito que a Bíblia ela é machista. Mas eu queria mostrar para vocês alguns versículos. Vou ler aqui, não precisa projetar. Novamente, depois, se você quiser, vai lá na gravação, anota agora e analise direitinho em casa. Para você ver o quanto que a Bíblia não é machista. Colossenses 3,19 diz: Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Já deixa assim, ó, não se irritem. Efésios 5,25 diz: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amados, a Bíblia está dizendo para os maridos: você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque se for necessário você morrer por ela, você tem que morrer. É esse nível de amor, é um amor totalmente sacrificial. É impossível, amados, eu dizer que isso é machismo. Impossível. 1 Pedro 3,7 diz: Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só o que a Bíblia está dizendo: se você não der honra à sua mulher, suas orações vão ser impedidas. Olha como a Bíblia leva a sério o cuidado e o trato que os maridos têm com suas mulheres. Então, novamente, amados, é impossível dizer que a Bíblia ela é machista. Glória a Deus. Deus ele não coloca a esposa na posição de submissão para que ela seja oprimida. Meu Deus, falta 5 minutos, é? 10, pronto. Mas para que seja protegida e amada. Quem vai à frente de uma guerra geralmente sofre mais dano do que quem está atrás. Pense nisso. E a Bíblia diz em Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será cobrado. Amém? Então, amado, submissão é uma posição de proteção. Como diz Ana Carolina Campagnolo nesse livro, uma das coisas, né, que nós temos nesse momento atual é que as mulheres elas conquistaram não o direito de trabalhar, mas o dever de sempre trabalhar. Na busca de coisas, ideologias, enfim, muitas outras coisas, né? Nós saímos de uma posição e coisas foram entrando na nossa mente, coisas foram nos influenciando para a gente ignorar totalmente esse princípio de submissão. E aí nós estamos, nesse momento, obrigadas a sair sempre para fora do lar. Está cada vez mais distante do lar. E os filhos, eles estão no cuidado do Estado, onde eles vão aprender o que o Estado quer. Então, é uma tentativa de destruição da família, dos princípios bíblicos. Eu queria citar para vocês algumas citações de Simone de Beauvoir, na página 29, vou abrir aqui, mostrar para vocês, 49, que é uma das que tem sua construção, né? Como é que eu posso chamar? Tem suas ideologias bem fixas na construção do feminismo. E ela diz assim, lá no livro dela, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir, fala assim: um parasita suga a vida de outro organismo. A dona da casa não caminha para a criação de algo durável. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade. Não produz nada.
A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica. É para o seu bem que a situação tem que ser alterada de modo a proibir o casamento como uma carreira para as mulheres. E outra frase, no livro dela, outro livro dela, que é Sexo, Sociedade e Dilema Feminino, ela diz assim: enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar de crianças. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa opção, precisamente porque, se tal escolha existir, demasiadas mulheres a seguirão. Isto é uma forma de forçar as mulheres numa certa direção. Então, amadas, coisas que você tem escutado, que você tem que ser independente, não depender de homens, parece um discurso bonitinho. Eu poderia aqui falar muitas coisas, como eu disse para você, darem um livro essa ministração. Mas o que eu quero te dizer é, atenta, porque os princípios da palavra são o que sustentam a família e o casamento. Se você sai deles, e é isso que vem sendo construído sutilmente, e agora, nos tempos atuais, nem tão sutilmente assim. Mas esse livro, essas citações, elas são bem antigas. E eu já peguei feministas falando para mim mesmo, em sala de aula. Exatamente esse discurso, que não existe amor maternal, isso é construção social. Nós vimos frase da própria Simone de Beauvoir também, que é bem famosa, dizendo que a mulher não nasce mulher, ela torna-se. Isso é mentira, nós nascemos mulheres. Amém? Dentre muitas outras coisas. Eu não vou saber dizer o nome dele, perdão, porque eu não ensaiei antes, mas G.K. Chesterton, que é famoso assim, nessa questão de falar sobre o feminismo também contra, diz assim: o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres para são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Amém? Entenderam? O feminismo trouxe a ideia confusa de que mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Essa é a visão, amados, que tem se propagado aí no mundo. Meu Deus, tanta coisa para falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo resumir para terminar e não esgotar meu tempo. Vou ler aqui para vocês. É interessante observar que a submissão da mulher é ao seu marido. É algo dentro da aliança do casamento. Não significa que todas as mulheres devem ser submissas aos homens simplesmente porque são homens. Amém? Lembrando, submissão é dentro do casamento. A Bíblia diz que quando a mulher ela casa, ela torna-se uma só carne com o marido. Mas também fala, lá em Marcos 10, 7 a 8, diz isso. Mas também fala que todos os que se unem com Cristo se tornam um só espírito com Ele. É o que diz lá em 1 Coríntios 6, 17. Isso significa que a submissão que a esposa deve ter ao marido, preste atenção, a submissão que a esposa deve ter ao marido não pode ser maior da que ela possui em relação ao Senhor. Porque nós somos um espírito com Ele. Nós somos um espírito com o Senhor. Nós somos uma só carne com o nosso marido, mas espírito com o Senhor. Carne acaba depois que morrer, espírito não. Amém? Tudo que estiver fora dos princípios de Deus não deve ser obedecido. Mesmo que o marido seja crente, não deve ser obedecido. Nisso também é importante ressaltar que a esposa sempre deve colocar sua confiança no Senhor e não no marido. Segundo 1 Pedro 3, 4 e 5, está escrito que as santas mulheres de antigamente se adornavam do espírito manso e quieto enquanto esperavam em Deus. Ressalto também que em decisões, se a mulher não está de acordo, uma bandeira vermelha se levanta e deve-se adiar a decisão. No casamento, quando se tem uma decisão para fazer e sua esposa, homens, não concorda, se possível, adie. Mas se não for possível, mulheres, saiba que a decisão é do marido. E ele vai se responsabilizar. Lembra do que eu falei da guerra? Quem vai na frente, quem tem posição de liderança, se der errado, a culpa é dele. Viu? Fica tranquila. E aí, amados, para terminar, corri bastante. Se houver violência, amados, e aí como fica essa questão da submissão?
você deve denunciar no Disque 180. E se o marido não for crente, aí a gente vai lá para 1 Pedro 3:1. Vamos lá, 1 Pedro 3:1. Já estou terminando, viu, amados? Esse é o último versículo. 1 Pedro 3, capítulo 1. Eu vejo muitas mulheres na igreja tentando trazer o marido para a igreja pelas suas forças e passam anos. Mas, amados, a resposta já está na Bíblia. Lisângela, mas eu não concordo. Mas já está na Bíblia. É a Bíblia que diz, não sou eu. Qual é o segredo de trazer meu marido para a igreja? 1 Pedro 3:1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, aleluia, por meio do procedimento de sua esposa. Amém? Feito. O que eu vejo é que muitas esposas estão tentando forçar o marido, mas, amado, se você não tem o seu marido na igreja ainda, você que está escutando, em qualquer lugar do mundo, saiba que a chave é sem palavras, com procedimento. Glória a Deus. Devo ser submissa ao esposo que não é crente? Deve, desde que o seu limite seja a palavra de Deus. Amém? E termino com a frase também de Ana Campagnolo, essa ministração. A guerra dos sexos acaba na cruz, que pode salvar indistintamente a alma do homem e da mulher. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa noite de ensino da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que não tenha ficado nenhuma dúvida no coração, Pai, dos meus irmãos, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que eles procurem, Pai, viver de forma santa, de forma de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, nós como esposas, Pai, a termos um coração sensível à Tua voz, a sermos guiadas pelo Espírito, em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Senhor, os nossos maridos, a eles serem autoridades, Senhor, guiados pelo Espírito, sacerdotes do lar. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos firmes nos princípios do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.